Provérbios 24:10. Me dá 20 minutos do seu tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje aqui. Mas eu nem sei se dá para chamar de pregação. Eu acho que isso é desabafo de pastor feliz. Se te mostrardes vagaroso, eu quero a versão que diz frouxo. Toca para ver se acha. Vai. Vai. Fraco. Não. Não. Oh, glória. Se te mostrardes, o que, gente? O que, gente? Fala alto. Mais alto. Vocês já sentaram? Já tá frouxo, já afrouxou? Uns 5 levantou, já decidiu sentar de novo. Os outros estão pensando, será que eu fico de pé? Eu espero. Eu espero. Vou ficar quieto ano que vem? Se te mostrardes... fala com vontade. Não, fala frouxo direito. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é média. A tua força é o quê? Fala para alguém perto de você que está em pé contigo aí. Pega na mão dele e fala, amiguinho. Fala, colega. Fala de uma forma mais carinhosa. Fala, nem. Se você for frouxo no dia da angústia, essa aqui não dá para segurar na mão, essa tem que sinalizar. A tua força, ó, muito pequena. Bate no ombro dele com carinho, sem maldade, e fala, então aguenta. Senta aí. Pega um violão, Vitor, faz fundo aqui para mim. Eu estou de volta ao lar. Faz alguma coisa útil. A água tu já não entrega direito. Arruma uma cadeira pro Vitor. Bota uma cadeira pro Vitor aqui, ó. Uma cadeira. Escuta isso e me ouça. E se eu fosse você, me ouvir mesmo. Porque talvez essa última palavra do ano, ela vai te medir no próximo. Quando eu peguei essa camisa hoje e coloquei, talvez você é muito novinho de vinde, você não caminhou tanto aqui para isso. No ano de 2019, quando a gente chega na reta final, eu sentia dores terríveis. Tinha sido um ano maravilhoso para nós. A gente tinha construído uma igreja que a gente jogou no chão e 18 dias, eu não me lembro mais, alguém tenta me recordar. Eu acho que 18, 16, eu não sei quantos dias, a gente levantou uma outra igreja. A igreja estava linda, cheia, toda de vidro. Foi quando a gente teve uma igreja de vidro. E eu me lembro que quando eu cheguei no final daquele ano, eu disse ao Espírito Santo, eu disse, me para aí, deixa eu parar, me dá uma folga, me dá umas férias, eu não aguento mais ver gente, eu estou cansado, pregar, pastorear, o Senhor podia me dar uma folga. Eu juro que eu nunca tinha lido esse texto na vida, não me lembrava de ter lido ele, mas eu me lembro do Espírito dizer para mim assim, continua. E ele dizia assim para mim assim, continua remando. Depois eu descobri em Marcos 6, quando Jesus viu que os seus discípulos remavam com dificuldade.
Mas eu me lembro do Espírito Santo falar para mim no final daquele ano: continue. Essa igreja é um milagre. O que a gente tem vivido em Deus nesse tempo todo é um milagre. Você não tem noção, e eu nem posso contar os milagres que a gente viveu esse mês. Não, esse mês foi loucura. Eu achava que para comprar precisava de dinheiro. Hoje eu descobri que dinheiro não compra nada. Dinheiro nem paga. Não, o que a gente viveu de milagre esse mês é absurdo. Mas todas as vezes que eu fui comemorar uma vitória, eu sentia um pedaço meu indo junto. Porque a gente gera em dores. Eu me lembro, e eu tive um final de semana agora que passou com alguns líderes, e a gente está... No próximo ano, a nossa ideia é viver a primeira estação dele de volta ao lar. A visão vaza, né? Então tem muita coisa que vai vazando da gente, e às vezes, se a gente não tiver uma boa memória, a gente se afasta daqueles princípios que nos trouxeram a algum lugar. E aí eu me lembro que essa semana eu peguei alguns líderes da minha casa, eles pensavam que eu ia para o sítio, mas eu os levei para a minha casa. Alguns deles dormiram na minha casa, ficaram lá comendo na minha casa, sujaram a minha casa, perturbaram a minha casa. Mas foi bom ficar com eles na minha casa. E eu falei, fala aí frases que Deus foi dando para a gente. E a gente foi colocando no quadro até que o quadro encheu e faltou quadro para tanta coisa que Deus foi falando com a gente ao longo do tempo. Essa eu não preguei para ninguém, mas eu me lembro quando o Espírito disse para mim em 2019, continue. Eu me lembro do Espírito Santo dizer para mim, aquilo que você está disposto, ou aquilo que você aguentar de dor, vai determinar onde eu posso te levar. Me doeu, porque eu disse, Senhor, mas está muito difícil. Ele disse, o que você aguentar de dor, vai ser a mensagem que eu vou saber o quanto eu posso te levar. Quando eu olho para as dores que eu venço em 2024, comparando com as 2019, eu falo, que piada. Aquilo não era dor. Mas a verdade é que para me aguentar as dores de 2024, eu tive que continuar 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Eu não sei se você sabe, mas continue. Dali por diante, isso aqui virou um mantra para mim. Por isso eu volto para esse lugar em 2025. Eu passei a dizer para as pessoas, continua orando, está dando certo. Eles não sabiam, mas quando eu dizia, continua orando, está dando certo, não tinha a ver com quanto eles iam orar por mim, tinha a ver com quanto eu tinha que dizer para mim, todo dia, continua, cara. Porque a vitória no Evangelho não tem a ver com quem é mais capaz. Eu já vi muita gente capaz de quebrar a cara. A vitória no Evangelho não tem a ver com quem tem mais unção. Eu já vi muitos ungidos se arrebentarem inteiros. Você quer saber de quem é a vitória no Evangelho? De quem sangrando se levanta e caminha mais um passo. Você quer saber de quem é a vitória do Evangelho? É de quem olha para as suas partes que faltam, porque tem dia que você está inteiro, mas tem dia que te falta pedaços, e você olha para dentro do teu coração e decide, sabe o quê? Eu vou continuar mais um passo. Vai continuar porque Deus deu vitória? Não, eu vou continuar porque não tenho outra opção. Você vai continuar porque está feliz? Não, nem sempre quando a gente... momento do Espírito Santo, continue. Porque olha o que ele diz no capítulo 19, a partir do versículo 25. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, olha o que ele fala, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Jó disse para ele, cheio de chagas, com 10 filhos enterrados em um sepulcro. Cara, continua. Eu acho que é isso que visita o Abacuque, porque quando eu leio o capítulo 3, o versículo 17, ele está quebrado, sua nação quebrada.
perspectiva nenhuma de futuro, e ele começa a dizer para ele mesmo, é um continue. Ele diz, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo folhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem boi no estábulo, ainda assim eu vou exultar o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Ele está dizendo, eu vou continuar cantando. Está feliz? Não, mas eu vou continuar cantando. Eu só sei cantar, então eu continuo. Deve ter sido um continue que o Davi ouviu num pasto, numa perseguição, com a sombra da ameaça do Saul, a sede de sangue para desgraçar a sua vida. Mas ele, em angústia, num continue, ele escreve o Salmo 23. Ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos, ele me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Ele restaura o meu vigor, ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu não é o colega, não é o amigo, não é o pastor. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não, a tua correção não me dói, a tua correção me traz consolo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, certamente que a bondade e a misericórdia vão me seguir, porque eu presto, não é porque Ele é, porque eu mereço, não é porque Ele é. Não é um segundo, não é um culto de domingo, não é um ano do grato, é todos os dias da minha vida. Não, eu vou ficar aqui. Não, avisa para a angústia, eu vou continuar aqui. Avisa para a dor, eu vou continuar aqui. No dia bom, no dia mau, com a porta aberta, com a porta fechada, curado, doente, sangrando, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deve ser isso que o Jeremias, no fundo do poço, começa a dizer no livro das Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 20. Lembro-me bem disso tudo. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu vou esperar nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Bom é o Senhor para a alma que o busca. Segura a mão de alguém com carinho e fala para ele, aguenta. Fala para ele, continue.
É isso que os discípulos vão viver. A narrativa de Marcos 6 diz que o Senhor os viu, ele notou. Essa é a expressão da King James. E ele, Jesus, notou que os seus discípulos remavam com dificuldade. Era noite, o vento era contrário, mas eles remavam, Felipe. O vento contrário não mudou, eles remavam. Eles olham para o lado e Jesus naquele dia não foi. Tem dia que a gente procura Jesus e não vê. Tem dia que a gente olha para as tempestades da vida e a gente diz, cadê Jesus? Eu não vejo. Acorda para a vida. O que vale na fé não é o quanto você enxerga de Jesus, mas o quanto Jesus enxerga de você. O texto diz que ele viu, e isso aqui conforta a minha alma. Tem dias que as águas são altas, a força da tempestade balança as embarcações da nossa vida, mas o que vale no final da história é se o meu Cristo ainda tem os olhos sobre mim. Ele viu. Eu amo Jesus vendo, porque o remo está na mão deles, e aqui é uma verdade para o próximo ano. Vai capengando, mas segura o remo. Vai com lágrima, mas segura o remo. Vai com má vontade, mas segura o remo. Porque no final da história, eu já falei e grito com a alma inteira aqui. Isso aqui é só para quem continua, gente. Não são os mais fortes, não são os mais capazes, são aqueles que, mesmo a vida estando inteiramente contrária, eles olham e dizem, eu vou remar. Eu não sei se você conhece essa história, mas o filme tu já deve ter visto 1 milhão de vezes. Sylvester Stallone ficou famoso interpretando nas telas do cinema o Rocky Balboa. Rocky Balboa é um lutador da vida real, lá dos anos 20, 30, que era péssimo lutando. Ele só tinha uma coisa que fez ele ser um dos maiores campeões da história. Ele sempre ganhava no último round. Ele apanhava muito, e quando o cara cansava de bater nele, era a hora que ele tinha força, quando o oponente já não tinha, ele vencia. É por isso que a saga do Rocky Balboa é aquilo ali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rounds. Aí, de repente, vem uma força e ele ganha. O que eu lendo um livro sobre isso, sobre a história desse lutador, perguntaram para ele, o que você tem que faz você sempre vencer quando ninguém mais acredita? A tua cara está estourada, tu já apanhou muito, e no final tu pega uma força da onde não tem e ganha. Aí ele disse o mantra que ele carregava, ele dizia para ele, toda vez que acabava um round, e ele estava todo estourado, ele dizia para ele mesmo, mais um round. Só mais um round. Ele apanhava no segundo round, ia para a lona, parava nas cordas, e quando batia o sino, ele parava para descansar, e alguém tentava pegar a toalha e falar, deixa eu te dar a toalha para tu parar, e ele dizia, não, só mais um round. E quando chegava no final, ele não ganhava porque era bom de braço, ele ganhava porque não desistia da luta. Eu não sei se alguém está me ouvindo aqui essa noite, mas o próximo ano está vindo aí, quem vai vencer ele é quem olha para dentro de si e diz, eu vou lutar mais um round, eu vou voltar mais um domingo para mais um round, eu vou dobrar meu joelho para mais um round, eu vou orar por mais um round, eu vou... Meu Deus! Você está preocupado como que vai vencer, e o Espírito está dizendo, só mais um passo, só mais um culto. Eu nunca conheci alguém que veio para a igreja dizendo, só vou hoje, hoje é meu último culto. Nunca reparou que o último culto sempre vira mais 10 cultos? Você nunca reparou que o último culto, hoje é meu último culto, e quando você vai ver, mais 10 anos aqui dentro. Ah, quantas vezes eu vim para a igreja dizendo, meu último culto. E que bom que eu vim para o meu último culto, porque quando você levanta para mais um round, o Espírito vem... Porque talvez é isso que o Paulo está dizendo para Jesus, dizendo, tira de mim esse espinho,
Tira de mim essa fraqueza. E aí o Cristo diz para ele: você não aprendeu nada do Evangelho, meu camarada? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E deixa eu te falar uma coisa para você: o que te basta, o que te é suficiente não é muque, não é amizade, não é tapinha nas costas. O que te basta é o meu favor imerecido. O que te basta é a minha graça. Continue! Vai pela graça, vai pelo favor, continue! Você não merece, mas pode, continue! Mais um round, mais um passo. Continue. Não é isso que está no Cristo? Na noite que foi traído, tomou o pão. Cara, ele pegou do pão, ele sentou na mesa com a alma rasgada pela traição. A gente tem que aprender a separar algumas coisas. Uma delas é que nada justifica a gente parar. O amigo que pega do pão, trai, é de noite, ele podia dar um chilique, mas ele sabia que ele tinha um compromisso com a caminhada. A noite em que foi traído, ele continua. Ele continua quando está no madeiro, pendurado, morrendo por nós, 2 ladrões do lado, e um dos ladrões diz para ele: desce daí se tu é Deus. Se tu é Deus, desce daí. Ele podia dizer: é para esse infeliz que eu estou morrendo. Mas Jesus olhou para dentro de si e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ah, ele continua. Na noite do Getsêmani, os seus olhos estão cheios de lágrimas de sangue, e ele ora dizendo: Pai, se possível for, faz outro caminho. Me tira desse caminho. Se tem um outro caminho, só mostra outro caminho. Deus não diz nada, e sabe o que Jesus faz? Todavia seja feita a sua vontade. Ele continua. Ele ressuscita e começa a procurar os seus discípulos. Ninguém está lá. Você acredita que todo mundo foi embora? 2 deles mudaram de cidade e foram parar em Emaús. O outro, Pedro, que ele achou pescando, voltou para o lugar onde ele tinha achado ele lá no início. Mas Jesus é imparável até quando a gente para. Tem hora, meu irmão, que a gente para, mas Jesus continua. Ele vai achando um por um. Os do Emaús, ele prega no caminho, mas recupera na comunhão. Quando ele dá graça, os olhos deles se abrem e Jesus desaparece. Aí depois que tu viu Jesus, até quando você não vê ele, tu sabe como achar ele de volta. O outro é o Pedrão, que está lá pescando. Jesus aparece, sinaliza para ele. O Pedro está nu, então ele pula dentro da água com vergonha, nada até na praia. Quando ele chega na praia, Jesus não está mais lá. Mas o sinal que Jesus passou estava. Tinha um peixe na brasa assando. Jesus falou: amigo judeu, não senta na mesa de quem não tem comunhão. Ele preparou uma mesa quando o cara estava longe para dizer para ele: você parou, mas eu continuo. Eu ainda te alimento, eu ainda preparo mesa para você, eu ainda te trago de volta para a mesa da minha comunhão, eu ainda te trago para o lugar do meu cuidado, eu ainda te trago para o lugar da minha vida, eu ainda te trago para as minhas relações. Você parou, mas eu ainda te amo. Você parou, mas eu continuo com você. Você parou, mas Jesus não para. Fala para alguém. Continua, vai. Fala para alguém, continua. Fala para alguém, continua.
Feche os seus olhos. Fecha mesmo. Não tem nada para tu ver aqui. Só tem para sentir, para ver não tem nada. Fecha os olhos. Feche os olhos. Eu só quero voltar para o lar. Talvez você está entendendo isso. Eu quero voltar para o lugar do meu propósito. Eu quero voltar para a minha casa. Feche os olhos. Coloca a mão no seu coração e feche os olhos.